Oi, gente do bem. Vamos apoiar as publicações da Fundação Bezerra de Menezes? É só curtir, se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar com os amigos. Simples assim. Contamos com o apoio de vocês. Olá a todos, é sempre uma alegria renovadora podermos estar aqui na Fundação Bezerra de Menezes, essa casa que sempre nos acolhe, que sempre está pronta para nos receber, mesmo que ainda a gente não tenha conseguido voltar às atividades da forma como era antes, mesmo assim não deixa de ser extremamente gratificante esse encontro. E essa semana aconteceu uma data muito importante para a doutrina espírita, que é a data 18 de abril, onde o Livro dos Espíritos, no ano de 2022, completou 165 anos de história da doutrina espírita. Eu sei que a grande maioria de nós já sabe que essa data é a data considerada o nascimento da doutrina espírita, onde foi lançada a primeira edição do Livro dos Espíritos. Mas é claro que os fenômenos espirituais sempre aconteceram, desde que o mundo é mundo, desde que o homem habita a terra, que esses fenômenos espirituais acontecem. Acontece que apenas quando esses fenômenos começaram a acontecer, eles foram estudados e compilados por Allan Kardec, que colocou tudo, né, inicialmente, claro, não tudo, mas assim, que colocou esses primeiros compilados em um livro que se chamou o Livro dos Espíritos. E quais são essas valiosas lições, que nós vamos falar no tema da noite de hoje, as valiosas lições do Livro dos Espíritos? Que lições são essas? A primeira que a gente separou aqui para falar, talvez seja o grande marco da doutrina espírita, o grande diferencial da doutrina espírita enquanto doutrina consoladora, que se chama a reencarnação, que é quando o Livro dos Espíritos nos revela que o espírito é imortal. Ele é capaz de habitar diversos corpos ao longo das eras e a cada processo reencarnatório ir evoluindo em direção ao bem, que é exatamente esse o nosso objetivo enquanto encarnados aqui na Terra. E isso é uma revelação extremamente consoladora para cada um de nós, porque a gente sabe que muitas das vezes a reencarnação é o único meio que explica as nossas dores, os nossos desafios, as nossas diferenças, por que certas coisas acontecem com a gente, certas coisas não acontecem, acontecem com outros, acontecem com pessoas da nossa família, provando assim que cada um de nós tem a nossa trajetória reencarnatória. Então, quando a doutrina espírita traz essa lição reveladora, essa lição consoladora sobre a reencarnação, ela desvenda vários mistérios que a humanidade carregava até então. Como explicar as deficiências, como explicar as diferenças, como explicar as questões sociais, de bens materiais, uns que vivem na fortuna, outros que vivem na miséria. Como explicar tantas diferenças num planeta tão diverso como o planeta Terra, se não for através da reencarnação? E a gente precisa entender que reencarnação aqui não é como se fosse um castigo, porque muitos ainda têm a teoria como se fosse uma teoria reencarnatória falando sobre culpabilização das nossas atitudes. E não é bem assim. O que acontece é que, ao longo das encarnações, nós vamos dando continuidade a certos processos de aprendizados que necessita que muitas das vezes nós estejamos mergulhados aí nessa diversidade. Outro fator muito importante para que a gente possa tirar como essa lição do Livro dos Espíritos, que explica também muita coisa, a pluralidade de mundos.
para a gente entender que o planeta Terra não é o único planeta habitado no universo, que nós somos uma pequena poeirinha cósmica diante da imensidão e vastidão desse universo. Então, a gente fica se sentindo menos solitário, acreditando que existem ainda o quê? Pela pluralidade de mundos, planetas muito melhores e mais avançados do que o nosso, e planetas que ainda vão caminhar para chegar até o planeta Terra. Então, só essas duas lições, elas já trazem muita base para a gente ter cuidado com as nossas escolhas, cuidados com o planeta que a gente vive, nos colocarmos como agentes protagonistas, não só da história, nossa história individual, mas também da história coletiva enquanto humanidade. O Livro dos Espíritos também nos coloca um modelo a ser seguido, que é o Mestre amado Jesus. Então, quando ele nos coloca um modelo de humanidade, ele nos ensina também sobre a diferença entre Deus e Jesus, porque muitas religiões ainda trazem essa figura como sendo uma só. E o Livro dos Espíritos, ele traz Deus como essa energia que habita o todo, que habita o universo, que tudo rege, que tudo sabe, que sempre existiu e que é eterno, e traz a figura desse espírito que chegou ao estágio máximo de evolução, que inclusive participou da formação deste planeta ao qual habitamos e que se tornou um modelo a ser seguido. Então, traz essa energia, Deus, como energia suprema, que a gente ainda não tem todas as palavras para que a gente possa descrever essa grandiosidade, e traz o Mestre amado Jesus como esse modelo a ser seguido, para que nessas reencarnações sucessivas possamos um dia chegar à magnitude do Mestre amado Jesus e habitarmos esses diversos planetas. Então, o que a gente percebe é que todas essas lições, elas estão interligadas. Elas estão conectadas para explicar para a gente um pouco da complexidade que é a vida espiritual. O Livro dos Espíritos também fala sobre essa comunicação e essa possibilidade de encarnados se comunicarem com desencarnados, que é uma coisa natural que sempre aconteceu desde que a humanidade é humanidade, desde que o mundo é mundo, desde muito antes da gente existir. Mas existe ainda uma falta de conhecimento ou até mesmo de reflexões a respeito disso. Porque se a gente for parar para pensar, existe muita lógica e muita ciência que explica, né? Então, o Livro dos Espíritos, ele também traz isso. Sigam a ciência. No dia que o Livro dos Espíritos não estiver compactando com a ciência, vá com a ciência. Mas até agora, o Livro dos Espíritos, ele tem convergido para a ciência, ou seja, tudo que a ciência diz a respeito do poder da mente, do poder de lembrar muitas das vezes de vidas passadas, a doutrina espírita só faz corroborar com esses conhecimentos. Então é com muita alegria que a gente comemora esses 165 anos, agradecendo a Deus a oportunidade de termos conhecido essa doutrina e de nos sentirmos muitas das vezes consolados por ela, tendo as nossas dores explicadas e a certeza de que estamos de passagem, que essa vida é muito breve e que um dia todos nós seremos espíritos felizes e espíritos perfeitos. Então, que a gente esteja sempre em busca desse estudo, em busca dessa paz e agradecendo a Deus termos cruzado o nosso caminho com o Livro dos Espíritos. E para nós espíritas, parabéns por esses 165 anos dessa doutrina maravilhosa e muita gratidão a Kardec pelo compilado de O Livro dos Espíritos. Tenhamos todos uma ótima reunião e que Jesus, o Mestre amado, nos abençoe não só hoje, mas por todo sempre e que assim seja.